grande mistério da humanidade hoje Foi revelado. O Corinthians em Copas é um time, o Corinthians no Campeonato Brasileiro é outro. Ontem o Corinthians fez a sua melhor partida, eu pelo menos achei, e eu vejo todos os jogos do Corinthians, vou pro campo e tal, achei que foi a melhor partida do Corinthians do ano, hein? Foi uma partidaça, o Coronado foi a grande figura do jogo. Golaço. Além do golaço, um cara que se posicionou ontem para receber essa bola e organizar o jogo do Corinthians, ajudado por um sistema. Hoje eu vou tirar o chapéu pro Ramon, porque primeiro ele abandonou a história dos 3 zagueiros, que é algo que a gente tem defendido aqui. Um zagueiro a menos significa um cara a mais para pensar um jogo ou um cara a mais para atacar. E ontem essa figura que tá aí fez as duas coisas. Pensou o jogo do Corinthians e decidiu quando precisava. O lance do gol é de um cara que, eu não vou dizer que ele é craque, mas foi uma jogada de craque. Quando ele recebe a bola do Thales, a maioria dos jogadores faz o quê? Vai preparar a jogada, vai parar... Não, ele nem toca na bola. Ele só com o jogo de corpo, ele prepara ali, deixa a bola onde tem que deixar para fazer o arremate sem defesa para o goleiro João Ricardo. Inclusive, se ele toca na bola, provavelmente o Lucas Sacha, que estava na marcação, roubaria a bola. E o futebol ontem do Coronado foi bom porque 2 figuras jovens da base corintiana jogaram muita bola. Bidon e o Rian, que são melhores do que Ranielli e José Martínez. Eles são melhores. José Martínez e o Ranielli um dia foram crianças, né? Foram garotos, foram jovens. A gente precisa fazer essa leitura direita. Só que, infelizmente, os empresários comandam o futebol, né? E eu posso dizer isso sem errar, sem ser capcioso aqui. Às vezes o técnico é obrigado a escalar o time do empresário. O que eu quero dizer com isso? O cara ganha um salário tão alto, precisa escalar o cara, né? Justificar. Justificar, esse aí é um deles, por exemplo? O Yuri fez um golaço, só que ontem ele perdeu também um gol que até estava quem perdeu o gol ontem foi o Thales. Então, perdeu 2 gols. Começou a ser contaminado pela presença do... Não, o Thales estava jogando bem, foi o pior jogo do Thales ontem. Mas ele se apresenta, ele cria chance e tal. Flavinho, eu estava cobrando que o Yuri fizesse gols decisivos. Aí ontem... Foi. Agora, depois do jogo, a gente pode ter uma análise mais fria. Ontem ele foi decisivo, ele fez o gol que, na minha visão, colocou o Corinthians na semifinal da Copa Sul-Americana. O Corinthians mas está a pergunta, classificado para... Também acho, concordo que está classificado. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte, esse Coronado que a gente viu ontem foi um ponto fora da curva ou é o começo do ressurgimento de um jogador? Porque até então ele não estava jogando nada. Ele é reserva. Ele é reserva. Todas as vezes que super inteligente. Primeiro gol dele no Corinthians... Primeiro gol dele. Não, foi o terceiro gol dele. Foi o terceiro gol dele no Corinthians. Terceiro gol dele, ok, beleza. Mas não vinha jogando. O que ele jogou ontem é jogador para estar na seleção brasileira. O que ele jogou ontem foi uma enormidade. Foi uma coisa impressionante. Porque ele era para ter terminado o jogo ontem com 1 gol e 4 assistências. Corinthians ontem, quem viu o jogo 2-0, assim, nossa, foi um jogo... Era para ter sido 4 ou 5 pro Corinthians. Verdade. Sem exageros. Sem exagero. O Corinthians amassou o Fortaleza. Segundo tempo, principalmente, foi... O primeiro tempo foi mais equilibrado, né? O Hugo ainda fez algumas chances. O segundo tempo foi um atropelamento. Foi. O Corinthians poderia ter voltado de Fortaleza com uns 4-0 na bagagem. Não seria exagero nenhum. O Thales Magno perdeu 2 gols feitos. Teve um do Yuri que eles deram impedimento. Não tava. Perdeu o gol, mas perdeu. Na minha opinião, não tava. Aquele gol ia ser validado se ele faz. Sim. Entendeu? Só aí são mais 3 gols. Mais 3 gols. Então, agora, senhor, mas é uma pergunta inteligente, mas muito difícil de responder, porque assim, a gente precisa que aconteça aí os próximos jogos pra gente avaliar. Foi a melhor partida do Coronado? Foi. O Coronado... Se é o ponto fora da curva, foi o ponto fora da curva de tudo que ele apresentou até agora, foi. Agora, eu não sei, quando tiver todo mundo pronto aí, eu não vejo o Coronado como titular desse time. Porque o Garro ontem ficou no banco. O Garro é titular. Qual seria o seu meio campo? Assim, contra o Atlético Goianiense, eu escalaria o Bidon, Coronado e Garro. Eu faria um negócio bem diferente no time. Carrídio, o Memphis estreia, e do outro lado você escolhe Thales ou Romero.
esse seria o meu time. Pô, é arrojado pra caramba. Arrojada pra caramba essa escalação. Bidon, Enquanto o Flamengo. Coronado Enquanto o Flamengo. e Garro. Enquanto o Flamengo já a parada é diferente. Aí você tem que colocar um... Eu não sei, acho que o Alex Santana tá voltando. Acho que contra o Flamengo o Alex Santana já joga. Um Bidon e o Alex Santana é legal porque o Alex Santana dá experiência ao meio campo. O Bidon corre por todo mundo. Aí você coloca Garro e aí repete esse trio. Que a melhor forma de você... Eu não sei quem inventou essa frase. Que a melhor defesa é o ataque. Isso é mais velho do que andar pra trás. Ou pra frente. Mas é verdade, se você ataca, você tá criando mais possibilidades de fazer algum tipo de história. Se o Corinthians ficar lá atrás toda hora e chutar 2 bolas contra o gol do adversário, seja ele qual for, Aston Villa, Fortaleza, Racing, Flamengo, né, o Daejeon lá da Coreia, só vai ter 2 possibilidades. O Corinthians ontem criou. O Corinthians criou pelo menos umas 7. Então, quer dizer, você cria 7, você dá mais oportunidade pro atacante, pro meio-campista, tentar fazer o gol, né? E é verdade que ontem o Corinthians podia ter feito 4, como ele poderia ter tomado de 5 do Botafogo também, né? Sim. São duas é o que eu tô falando. É um outro time, cara. É um time ciclotímico, né? É outro time no brasileiro. Então, qual é o verdadeiro Corinthians, né? Isso agora, daí a gente precisa tomar cuidado no brasileiro. Eu acho que o Corinthians escapa do brasileiro e com relativa tranquilidade. Ontem aqui eu falei, Corinthians vai fazer nos próximos jogos, a partir Você falou 28 pontos. 28 pontos. Vai terminar o campeonato com 54 pontos. É a minha matemática. 53, pela sua 53? Conta. Tá com 25, 53. Tá. E eles acham que faz 21. Eu tô mais animado com o Corinthians. Os 21 vencendo dentro e fora, né? Porque são 7 jogos eles em casa e 5 fora. A gente fez uma conta aqui, o seu Mendes chegou a 28 pontos. Eu acho que o Corinthians faz 28 pontos amigos, até o final do campeonato. Pro Facinca falar aí, tá? Mas assim, ó, Atlético Goianiense em casa, com todo respeito ao Atlético Goianiense, tem que vencer. Vamos ver o Quesada. Vamos ver o do Quesada. Vai. Vence. São Paulo fora. Eu acho que é jogo pra empate. Vai. Inter em casa, é jogo pra empate. Vai. Atlético Paranaense em casa, é jogo pra ganhar. Vai. Cuiabá fora, é jogo pra ganhar. Vai. Palmeiras em casa, é jogo pra empatar. Vitória fora, é jogo pra vencer. Cruzeiro em casa, é jogo pra empatar. Vasco em casa, é jogo pra ganhar. Criciúma fora, é jogo pra vencer. Bahia em casa, é jogo pra empatar. E Grêmio fora, é jogo pra empatar. Vocês viram que eu dei uma molezinha pro Corinthians? Você viu que o Palmeiras não perde mais? O Corinthians não perde mais, é isso? O Corinthians vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogos. 3, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 16, 22, 23, 24. 24. Eu coloquei vitória contra o Cruzeiro. Não vai perder mais nenhum jogo, é isso? Eu coloquei vitória contra o Cruzeiro. Com 24, você vai na Arena, 49. Você não fez nada. Então você foi até mais. Você foi até mais. Você está dizendo que o Corinthians vai fazer nesses 12 jogos a mesma pontuação, praticamente, que fez até agora, de todo o campeonato até agora, tá? Porque há uma ascensão, né? Sim. Há uma ascensão nas Copas. E um negócio que a gente não está percebendo aqui: o Corinthians enfrenta 4 adversários, que eu acho que são os 4. Outra coisa, você botou empate com o Bahia, é isso? Onde que é? No Itaquera? Pra mim é vitória. Pra mim é vitória. Mas eu botei empate contra o Grêmio e muita gente acha que lá pode também dar o Grêmio. Deu uma compensada. Esse jogo aí eu deixei. Eu coloquei empate. Teve um jogo aí que eu coloquei derrota. Eu não sei. Teve um jogo que eu coloquei derrota aí. O que o Facinca pensa, mas assim, o Corinthians não pode deixar pra última rodada, até por uma história que aterroriza o Corinthians, não voltar à tona na semana desse jogo, que é contra o Grêmio, lá em Porto Alegre. Em 2007 foi assim. O Corinthians foi pra lá achando que uma simples vitória faria com que ele escapasse, e não deu. Ele precisava da vitória e empatou lá com o gol do Clodoaldo e foi rebaixado. Ô Facincani, o Corinthians, você é um cara que defende muito a presença do Bidon, isso você fala muito dele. E ontem ele foi um dos melhores em campo, sem dúvida. Agora, a gente tem esse Corinthians das Copas, tem o Corinthians do Campeonato Brasileiro, mas que agora se mescla um pouco, porque o Corinthians está com excesso de jogadores até, eu acho. E eu acho que com esses jogadores que o Corinthians tem hoje, Facinca, dá para fazer um bom time. Sim, a escalação é boa. O que a gente viu ontem jogar, por exemplo, foi um time bom jogando. Acho que a hora que recuperar o Alex Santana, o Corinthians tem o time ideal para escalar. E é qual o seu? Ideal assim, né? Porque o Corinthians não contratou o que tinha que contratar, que era contratar lateral, contratar zagueiro. Tô falando que vai contratar um zagueiro, mas não pode, ainda pode escrever ainda para Sul-Americana, né? Pode até o dia 20.
Brasileiro Tem que ser não pode alguém mais. que- Não, brasileiro também. Desde Ainda que até... Vai ter que ser alguém que esteja sem Esteja contrato, livre no alguém que mercado. esteja tem parado. contrato até o final da última janela. Até sexta, é isso? Luiz Até Pereira. sexta, exato. Mas do meio pra frente tem um time respeitável, no papel. E ontem foi em campo também, né? Sim, Ontem foi né? na prática. Contra o Fortaleza. Mas eu digo no papel porque o Alex Santana ainda não jogou com o Memphis, que ainda não estreou, que ainda não jogou com o Carrilho. Então você tem uma série de atletas que no papel você deixa o torcedor empolgado, vamos ver na prática.